Os efeitos da corrente elétrica são os efeitos da passagem da corrente elétrica sobre determinado material, que pode ser desde os materiais comuns até o corpo humano, por exemplo. A corrente elétrica, ela tem quatro efeitos fundamentais. Os efeitos fisiológicos, que quando a corrente elétrica atravessa o nosso corpo, ela tem um efeito térmico importantíssimo que nós vamos estudar e relacionar para nossas fórmulas, também conhecido como efeito Joule. Tem o efeito químico e, claro, tem o efeito magnético. Essas duas eu vou comentar de passagem. O efeito químico, só para ilustrar, eu só vou citar aqui, é quando o namorado da Maria dá para ela uma romanel, entendeu? É porque a romanel é uma bijuteria. Só que uma bijuteria com, como é que é? Banhada a ouro. Folheada a ouro. Esse folhado, minhas queridas meninas que assistem minha aula, é uma camada. Abre lá, por favor. É uma camada de ouro pelo menos 1000 vezes mais fina que um fio de cabelo que é colocada na tua joia. É por isso que dá aquela alergia, Maria, quando tu pega aquela joia lá. Então, o que isso acontece? Efeito químico é quando você passa corrente elétrica num banho que tem essas substâncias, ela agrega esse metal. A gente vai ver isso com mais em detalhes na parte de eletroquímica e também eletrólise. Não se preocupe. O efeito magnético nós vamos ver mais à frente na nossa aula. É que quando você passa corrente elétrica no fio metálico, isso produz um campo magnético. Todo, todo, todo sistema que você passa corrente elétrica, ele produz um campo magnético detectável. Os termos fisiológicos eu queria comentar rapidamente. Os efeitos fisiológicos da corrente elétrica é quando a corrente elétrica ela age no nosso corpo provocando contrações musculares. Em resumo, é isso que acontece quando a corrente elétrica atravessa o nosso corpo. Essa sensação que nós temos de corrente elétrica atravessando o nosso corpo recebe o nome de choque elétrico. De modo geral, sobre dadas situações, o nosso corpo ele resiste muito bem à passagem de corrente elétrica. E quando você pega o choque, por exemplo, às vezes de uma tomada ou então de equipamento que está mal isolado, ele só causa contração muscular. Então não é tão sério, não é muito grave. Vamos chegar lá. O que eu estou falando especificamente são os casos em que a corrente elétrica ela entra por um ponto A e sai por um ponto B. Digamos que tem um fio desencapado nesse microfone aqui, não é o caso aqui, obviamente. E eu toco desse lado e eu toco aqui na parede, por exemplo. O que significa isso? Significa que a corrente elétrica vai passar por todo o meu corpo, passando pelo meu coração. Nosso coração é uma bomba de sódio e potássio, conforme vocês já estudaram em biologia. Essa bomba de sódio e potássio, ela é controlada pelo músculo cardíaco, que é, por sua vez, controlado por uma série de sistemas elétricos que existem no nosso corpo. Esse sistema elétrico, de modo geral, ele não suporta grandes variações de corrente. É por isso que se você levar uma corrente elétrica relativamente alta, você pode vir a falecer. Tomem cuidado com o que eu estou falando. Quando eu falo, não tem nem aqui para ilustrar, eu ia pegar uma pilha. Uma pilha, ela tem uma intensidade de corrente elétrica mais ou menos em torno de 0,01 miliampere. O nosso coração, ele resiste, de modo geral, que é o valor mínimo que a gente pode receber, até no máximo 10 miliampere. E olha, com 10 miliampere, isso causa um choque tão forte que você não consegue nem controlar os teus músculos. Qualquer coisa acima disso, senhores, causa alterações cardíacas. Beleza? Então, vocês terem uma ideia, a intensidade de corrente elétrica dessa da tomada é em torno de 5 miliampere, 7 miliampere, dependendo do tipo de equipamento, claro, que a gente está falando. Se você ficar cutucando a tua TV, a intensidade de corrente elétrica é muito maior. Então, de modo geral, não é tão perigoso. Correntes elétricas não isoladas, como de poste direto, é cerca de 1 ampere essa intensidade de corrente elétrica do poste. Aí tu pensa, poxa, só 1 ampere. Mas acabei de falar. De 10 miliampere para 1 ampere, que são 1000 amperes, é o quê? 100 vezes maior.
A intensidade de corrente elétrica dali é muitíssimo elevada. Então, quando você tem essas relações, na verdade, o valor mortal é qualquer valor compreendido entre 10 miliamperes e 3 amperes. Nessa faixa de valores, se a intensidade de corrente elétrica atingir o coração, ele causa o que nós chamamos de arritmia ou mesmo a parada cardíaca. Aquelas placas que tem de eletrodos para reanimação, aquilo ali são placas, ponto A, ponto B, em que você dá a carga, a potência, aí o coração pode vir a voltar ao batimento normal. Não façam isso, tá? Não fiquem mexendo em coisas que vocês não conhecem de eletricidade, tá bom? Ué, não fica mexendo nas coisas. Garfo em tomada. Tem cara de quem fez isso quando era criança mesmo. Bora verificar agora como é que funciona isso daqui dentro de efeitos Joule, tá bom?